Olá, eu sou Tássia Costa, sou enfermeira acupunturista e hoje eu quero dar 3 dicas para você que trabalha aí com atendimento direto aos clientes, dicas de coisas que você não deve fazer com seus clientes. Então são 3 regras principais aí, eu vou explicar para você o porquê que a gente não deve fazer essas coisas com os nossos clientes, né? Que eu vou dizer aí no decorrer do vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente não pode prometer para o nosso cliente, gente, então assim, número 1, são muitos descontos. E eu vou te explicar por quê. Por que eu não posso prometer muito desconto para o meu cliente? Porque a gente tem, né, aí dentro do nosso meio de trabalho, seja ele qual for que você trabalha, a gente tem os nossos custos, né? Provavelmente você é um profissional aí que já investiu em cursos, você estudou, você tem o custo do seu material, você tem o custo do seu aluguel, isso se você trabalha em consultório. Ou se você não trabalha em consultório, você trabalha com atendimento em domicílio, você tem o custo da sua gasolina aí, do seu meio, né, de transporte até chegar nesse cliente. Enfim, a gente tem vários custos aí. Então, quando a gente começa a prometer muito desconto para o nosso cliente, a gente vai, não, eu posso fazer, a minha sessão hoje é R$60, mas para você eu faço a 30, né? Olha para você, tirei metade aí, né, do preço aí para esse cliente. O que acontece? Esse cliente, geralmente, ele vai ficando meio que mal acostumado, né, com esses descontos que você dá, e ele sempre vai querer esse desconto, tá? Então, muitas vezes esse cliente, não são todos, não é via de regra, mas a maioria eles começam a querer colocar preço, né, no nosso trabalho. E aí, como você já é acostumado a dar muito desconto, depois para você sair dessa é muito complicado. E aí, o que pode acontecer também? Esse cliente, quando ele for te indicar para uma outra pessoa, muito provavelmente ele vai falar, não, pode ir naquele profissional porque ele dá 50% de desconto, né, dá 30%, enfim. E aí, depois para você sair, né, desse meio aí fica muito complicado e aí você pode acabar até inclusive queimando seu filme com esse cliente. Então, o que é uma via de regra? Não prometa muito desconto, tá? É a primeira consulta, é aquele primeiro encontro que você vai ter com o seu cliente. Você pode sim dar desconto, né, gente? Não existe isso, a gente pode sim dar 10% à vista, 5%, enfim. Mas não prometa descontos muito altos, porque isso, além de desvalorizar o seu trabalho, né, como profissional, esse cliente vai ficar mal acostumado, para você sair dessa depois é extremamente complicado. Como eu disse, a gente tem os nossos custos, a gente tem os custos hoje com material, né, que não estão baratos, a gente tem os nossos custos com os cursos que nós investimos para sermos profissionais, né, então aí é um custo sim que a gente tem que tirar aí lá do nosso trabalho. A gente tem um custo, gente, que eu falo, principalmente para quem tem família, né, hoje, o custo do nosso tempo, ele vale muito. Então, o tempo que você está ali investindo, se entregando naquele trabalho, vale muito sim. Então, você tem que cobrar por isso. Então, nunca prometa muitos descontos para esse cliente, é o nosso número 1. Agora, vamos passar lá para o número 2. O que a gente também não pode prometer demais para esse cliente, que muitas vezes pode nos dar problemas? Então, vamos lá. Resultados imediatos. Gente, isso aí, seja em qual área que você trabalha, tá? A gente prometeu um resultado muito imediato para aquele cliente, por exemplo, né? Eu que sou acupunturista, sou auriculoterapeuta, e aí eu prometo, eu tenho um paciente que me procurou hoje e falou assim, olha, eu sofro há 5 anos de insônia, eu não durmo de jeito nenhum, e aí eu tô procurando acupuntura, auriculoterapia para eu conseguir me tratar. Se eu falar assim com esse paciente, não, pode vir que com uma sessão você vai dormir a noite toda. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, esse cliente, né, esse paciente, ele vai ficar super iludido e aí ele vai criar na cabeça dele aí uma ilusão sobre esse tratamento, que ele é milagroso, que é isso, que é aquilo. E se esse paciente não tem esse resultado que eu prometi, muitas das vezes esse paciente, ele não volta
ele vai ficar nervoso com você e aí você queima seu filme mais uma vez. E esse paciente, além de não te indicar para outras pessoas, ele vai falar de você para outras pessoas. Nossa, porque fulano me prometeu o resultado e eu não tive. Então a gente nunca deve prometer resultados imediatos para os nossos pacientes. Por quê? Porque cada paciente é único, cada organismo é único e cada organismo vai reagir de um jeito ao tratamento indicado. Então muitas vezes pode ser que eu tenha um paciente que tenha resultado imediato, sim. Posso ter, mas eu posso ter clientes que vão demorar aí de 5 a 10 sessões para começar a ver resultado. Então não posso prometer. Então o que eu vou falar para esse cliente que está me procurando com insônia, né? Vamos supor que está aí há 5 anos com insônia, 10 anos, a vida inteira com insônia, e aí ele procurou você para tratar. Olha, o nosso tratamento sim, ele tem uma eficácia muito grande, eu já obtive resultados com vários pacientes meus e quase sempre, gente, é quase via de regra que esse paciente vai te perguntar, mas com quantas sessões eu vou ver resultado? E aí nunca prometa também quantas sessões, não fale quantas sessões. Olha, cada organismo reage de um jeito, eu preciso fazer a sua consulta, eu preciso te conhecer. Durante a anamnese a gente vai saber de onde está vindo essa insônia. E aí a gente montando um plano de tratamento bacana, né? A gente consegue ver resultado, mas eu não tenho como te falar com quantas sessões. Eu preciso ver como o seu organismo vai reagir. Tá? Então aí você não está prometendo quantas sessões para esse paciente, você está dizendo que o resultado é duradouro, o resultado ele vem? Sim, ele vem, de fato. Hoje em dia é comprovado, né? A gente tem resultado aí, mas a gente não pode prometer um resultado imediato e nem falar quantas sessões, porque muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes o paciente ele tem um estilo de vida, né, que pode sim atrapalhar ou ajudar no tratamento. Então a gente precisa conhecer muito bem esse paciente. Então nunca prometa resultado imediato, gente. Isso é extremamente perigoso aí para a nossa profissão, para nós enquanto profissionais e para o nosso nome também. Então vamos lá. Terceira e última regrinha aí que a gente não pode, na verdade nem é prometer, é tolerar do nosso paciente. Então vamos lá. Muitos atrasos. E eu vou te explicar por quê. O que acontece? A gente que trabalha aí com agenda, a gente que tem aí, né, o contato direto com esse paciente, muitas vezes, né, a gente tem os nossos horários pré-estabelecidos, a gente nos programa para atender aquele paciente em tal horário. E o que acontece muito, gente? Principalmente em consultório, tá? No atendimento em domicílio não é tanto que a gente vai até a casa do cliente, mas principalmente em consultório, tem paciente que tende muito a atrasar. Então, assim, um atraso de 10 minutos, não, ok, gente, às vezes tem trânsito, às vezes existe alguns imprevistos, sim, 10 minutos, ok. 30 minutos, já começa a atrapalhar. Por quê? Porque esse paciente que atrasou 30 minutos, ele vai atrapalhar o próximo paciente que você tem marcado. E aí vai sendo aquele jogo dos dados, né? Que um cai e vai todo mundo caindo ali. Do dominó, na verdade, não é dos dados. Então, o que acontece? Se esse paciente atrasa muito, ele vai atrasar outros. E aí vai gerando aquela insatisfação e muitas vezes quando a gente tolera muito o atraso desse paciente, esse paciente tende a atrasar sempre e aquilo vira rotina. Então o que acontece, né? Esse paciente atrasando, como eu disse, ele vai atrasar o próximo e o próximo muitas vezes pode ficar nervoso e isso aí vai gerar uma grande insatisfação aí, né? Um grande clima ruim lá dentro do seu consultório, junto com os seus pacientes. Então, qual que é essa regra aí pra gente? Então, 10 minutos de tolerância e você sempre avise para esse paciente, né, no momento em que você for confirmar a sua agenda, gente, porque eu sempre oriento para todo mundo a confirmar a agenda, que é uma coisa que é muito fácil para nós e nos ajuda muito, porque muitas vezes os pacientes esquecem no dia anterior e a gente lembra eles, tá? Então isso gera, é bom pra gente até não tomar bolo, né, durante aí o dia, porque se um paciente desmarca, você consegue encaixar o outro e assim vai. Então, quando você for confirmar a sua agenda, fale, olha, eu tenho tolerância de um atraso de 10 minutos, tá? E se você não comparecer, confirmar a sessão e não comparecer,
a gente computa a sua sessão como feita. Por quê, gente? Isso não é enjoamento, isso não é chatice, é porque a gente precisa ter essa autoridade e a gente precisa mostrar para o nosso paciente que o nosso trabalho é sério, né? E que esse paciente ele precisa também ter essa constância. Até para ele ter resultado, né? Porque já que as nossas sessões são semanais e aí esse paciente falta, né, durante uma vez na semana, então os resultados eles vão sendo cada vez mais lentos. Então é isso, gente. Não tolere muitos atrasos, tá? Então, nunca se esqueçam dessas 3 regrinhas que vão ajudar vocês muito, principalmente para quem aí está iniciando no tratamento, né, com o tratamento ao cliente. Então vamos lá. Primeira regra para você anotar aí, ó. Então não prometa muitos descontos, né? Como eu disse, aí o paciente ele pode ficar mal acostumado e começa a colocar preço no seu trabalho. Segunda regra, não prometa resultados imediatos, né? Como eu disse, cada paciente é único e muitas vezes se esse paciente não tiver resultado, vai gerar uma insatisfação enorme e uma dor de cabeça para você. E a terceira regra, não tolere atrasos, tá? Gente, isso aqui, ó, se você levar essas 3 regras aí para a vida de vocês, vocês vão ter muito sucesso na profissão, tá? Espero ter ajudado você de alguma forma e nos vemos em breve.